Nós estamos falando aos domingos, já começamos semana passada, sobre molduras. Molduras e quadros, molduras e pinturas. E falamos na semana passada que a moldura é apenas uma forma de encaixar a parte importante, que é a pintura, o quadro. E na nossa vida, nós falamos que nós temos quadros e temos molduras. Eu espero que essa semana, pelo menos em algum momento, você parou para pensar: isso é quadro? Isso é a pintura? É o importante? Ou é só moldura? Nós conversamos um pouquinho e falamos que o nosso corpo é o quê? É quadro? É o quadro ou é a moldura? O nosso corpo. Moldura. Mas eu aposto que teve gente hoje que passou mais tempo cuidando da moldura para vir para o culto do que do quadro. Você passou mais tempo na frente do espelho do que você passou em oração pelo culto. Estou certo? Tem gente aqui? Deixa eu perguntar, quantas pessoas trocaram pelo menos uma vez alguma roupa? Você trocou a camisa ou o vestido, você vinha com uma coisa, aí você não gostou, olhou no espelho, voltou, trocou. Levante a mão se você trocou pelo menos uma vez a camisa ou a saia ou alguma coisa antes de vir, tá vendo? Tem gente que passa, tem gente que quando chegar em casa tem uma pilha de roupas que ainda vão ter que pendurar nos cabides, né? De tantas vezes que trocaram hoje à noite antes de virem. E esqueceram até de ler a Bíblia hoje. Molduras! Nós estamos trabalhando nossas molduras tão bonitas, né? E os quadros, como é que estão? Então, semana passada nós falamos que Jesus chegou e chocou a sua própria religião. A religião que ele tinha começado nos dias de Moisés, através das ordenanças que ele havia passado para o Moisés e daquele tabernáculo que construíram, aquelas cerimônias, aquelas roupas todas. O povo de Israel tinha cuidado muito bem da moldura, inclusive incrementado, tinham colocado enchido de outras coisas essa moldura. Mas a essência do que Deus queria, que era o desenvolvimento desse relacionamento de um povo que seguia e amava e adorava ao Deus Criador dos céus e da terra, isso tinha sido esquecido, a ponto que a moldura era mais importante do que o resto. Então, até na religião que Jesus inventou, isso aconteceu. Imagine nas religiões inventadas por homens, como isso não pode acontecer facilmente. E nós falamos sobre a família, né? Na família, cada família aqui mora numa casa, ou alugada, ou comprada, né? Ou pelo menos uma barraca, né? Qual é o quadro e qual é a moldura? Casa ou família? Qual é a moldura? A casa. Mas às vezes a gente passa mais tempo, investe mais dinheiro e mais preocupação com a casa do que com a família. A família é o que importa, é o que importa. A família é a parte importante. Em tudo na vida, Jesus quer nos ensinar desse cuidado que nós precisamos ter com a questão de cuidar do importante, de cuidar da essência. Essa é a parte que dura para sempre. É a forma de você saber o que é moldura e o que é a essência, o que é quadro, é saber o que vai valer quando você estiver na cama da morte. Quando você está esperando o pessoal fechar lá o caixão, o que vai valer a pena? O que sobrou? O que você levou para a eternidade? Isso é essência.
o resto é moldura. Jesus, então, no capítulo 5 de Mateus, ele vem, ele choca e cria muita raiva nos fariseus, porque ele começa a dizer, olha, vamos arrancar essa moldura, essa moldura não é importante. Vamos trabalhar no interior, porque o interior é a parte importante, a essência é o que vai durar para sempre. E nós, sendo seres humanos, nós temos que sempre estar revisando isso aí, porque é muito fácil a gente começar, sem querer, a viajar para o lado da moldura, porque é a parte que se vê, e o que se vê é como eu falei ainda agora, o que você vê é o que você pensa, é o que você se importa. Quando você não vê, você começa a esquecer, né? Quantas e quantos namorados, né? Na época de guerra, a menina diz, não, eu nunca vou te esquecer, vou ser fiel aqui, vou ficar te esperando, pode a guerra do meu, era 3 anos, 4 anos, eu estou te esperando aqui, né? Se tu morreres, nunca casarei, vou te esperar. Com 6 meses vem um outro, né? E o cara está lá pegando bala pela nação. E aparece um outro gato na vida dela. E ela nem se lembra das promessas feitas, né? Então, é muito fácil a gente perder foco. E é isso que Jesus tenta chamar a nossa atenção para devolver a importância de nós voltarmos a nossa atenção para o que é importante. Semana passada nós lemos o primeiro verso, que diz assim, bem-aventurados os pobres. Obrigado. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que significa isso? Nós falamos que isso, inclusive, vem daquela palavra, deixa eu ver se eu acho aqui, pitocho, que significa mendigar. Bem-aventurado os que mendigam, que tem essa atitude de dependência. O mendigo, ele depende das outras pessoas. Ele depende da bondade das outras pessoas. E Deus, então, a primeira qualidade que Jesus disse que é importante nós termos dentro da nossa alma, é essa dependência completa de Deus. Porque o pecado levou o homem a querer ser independente. Deus criou o ser humano para ser dependente dele, de ter um relacionamento maravilhoso, um relacionamento dependente dele. O apóstolo Paulo diz que nós vivemos, né, nós fomos criados por Jesus, vivemos dentro de Deus e somos sustentados por Ele. É Jesus que faz o seu coração bater. Seu coração está batendo? Vê aí, que tem uns de vocês que eu não sei. Você sabe, jovem de óculos, você sabe quantas vezes seu coração bate por minuto? Será que está batendo? Você, jovem de vestido cheio de bolinha, você sabe quantas vezes seu coração bate por minuto? Ninguém estuda mais biologia, não? Sabe? 72 vezes. Você estava no primeiro culto, foi? Olha só. 72 vezes, 72 batidas por minuto, é a média. Vamos ver o seu? Quem tem relógio aí? Você sabe como é que você pega o pulso? Primeiro, pega o pulso, olha, pega aqui no lado esquerdo, que é bom você pegar com esses 2 dedos aqui, tá? E pega assim, encontra o pulso. Estou sem pulso. Teu coração está parado. Tá? Ou aqui também você pode, às vezes você acha o pulso. Ou às vezes aqui, deixa eu ver. Onde é que é? Aqui assim, né? Aqui assim. Pronto, agora achei. Vem aqui assim. Acharam? Espera aí. Acharam? Todo mundo tem que achar. Quando você achar, diga,
Acharam? Então pronto, segura aí. Quando eu disser já, você vai começar a contar. Tá? Só quando eu disser. Já. Parou. Quantas vezes deu? Multiplica por 4. Deu quanto? Multiplicar por 4, deixa eu tirar meu sapato, eu tenho que usar. Deu? 82. O senhor deu quanto? 71. 71? É. O dela bateu tantos e um quarto, né? O senhor deu quanto? 70. De qualquer forma, o seu coração bate, né, às vezes mais ligeiro. E isso é importante para o jovem saber. Porque quando o cara está apaixonado, quando o rapaz está apaixonado, o pessoal diz, o coração dele bate mais forte, né? Como é que você vai saber se bate mais ou bate menos? Né? Você tem que saber quantos é a sua norma, o seu normal, e se estiver batendo mais forte é porque está surgindo uma paixão. Né? O meu sempre bateu assim por volta de 81, 82. Sempre, toda a minha vida. E eu fui ver outro dia, meu coração está desacelerando, olha. Ou então é porque eu estou ficando mais atleta, eu não sei. Né? Eu estou em 62, é a minha constante agora. Eu acho que é porque depois que eu vim para a NIB, eu estou mais tranquilo, estou mais calmo. Vocês me deixam assim, quase numa sonolência. De qualquer forma, é Deus que faz o nosso coração bater, você sabia disso? É Deus tem a preocupação de você, o seu coração bater, essas 62, ou 72, ou 92, ou 102, vezes por minuto. E Ele está ali. É Ele que faz o seu pulmão puxar, mesmo quando você está dormindo, puxar o ar e fazer aquela transição do oxigênio, filtração do oxigênio para entrar no seu sangue, para energizar as suas células, para você poder viver, para você poder pensar. Nós somos totalmente dependentes de Deus, da sua criação, da sua glória. Mas o pecado original nos trouxe uma tendência a querermos ser independentes, a ser uma ilha, de querer tudo para nós. Eu quero ser o centro. Eu quero ser o centro, eu quero que as pessoas me sirvam, eu quero as coisas para mim. Por isso que desde pequeno, antes da criança até ter muito entendimento, ela diz, é meu, sai, meu. Não sabendo que se a mãe não fizesse comida, ela morreria de fome. Se o pai não trabalhasse, não teria nem comida para fazer. Então a primeira coisa que é importante em nossa vida é que nós entendamos nossa dependência do Senhor. Eu dependo do Senhor. E por isso que Jesus usa essa palavra mendigo. Eu sou um mendigo do Senhor. Eu sou um mendigo do Senhor. E por isso que a Bíblia é muito importante dizer que você não trabalha para a sua salvação. Essa é a grande diferença, inclusive entre evangélicos, tem evangélico que não entende isso. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, é de graça. Deus fez a obra toda, você só aceita. No Novo Testamento se fala muito sobre o cristão ser agradecido. Isso é uma coisa importante para Deus. Que você seja uma pessoa agradecida, que você agradeça as pessoas, que você agradeça a Ele. Porque o agradecimento é um reconhecimento de que você é dependente. Você é dependente dEle. Que você não fez nada para merecer aquilo ali. Foi um presente dEle. Você depende dEle. Quando você recebe o seu salário,
no final do mês, que você deu uma, né? Você lutou. E às vezes não paga a hora extra, né? Às vezes não aparece a hora extra. Aí a gente está esperando, né? A gente até gastou mais um pouco, passou mais uma vez lá na Búfalo, né? E gastou mais um dinheirinho, porque a gente ia ganhar mais um pouquinho esse mês. Aí quando chega o cheque, como é que é o extrato? Me roubaram. E a gente chega lá ainda reclamando. A gente recebe. Por que a gente reclama para o patrão? Porque ali ele não está dando, nós estamos trabalhando. Nós merecemos aquilo. Deus entende que quando nós agradecemos, nós estamos dizendo, eu dependo de ti, isso eu não merecia, você me deu. E Deus quer que a gente tenha essa atitude. É uma atitude que vai trazer felicidade em você. Quando você começa a achar que você merece a vida, que você é o dono do mundo, que as pessoas te devem a vida, isso vai frustrar você, vai irritar você. Vai fazer de você uma pessoa arrogante. E você não pode ser feliz de verdade com essas atitudes. Por isso Deus diz, primeiro, dependência do Espírito, pobre de Espírito, dependendo, essa atitude, eu dependo de Deus. Diga assim, eu dependo de Deus. Completamente. Aí Jesus diz no verso 4, bem-aventurados os que choram, capítulo 5 de Mateus, Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em outra passagem ele diz, bem-aventurados aqueles que choram agora, porque eles vão rir. Vão rir. Em Lucas, onde Lucas escreve essa mesma mensagem, na verdade Jesus, para pegar tudo que ele falou em qualquer uma dessas mensagens, você tem que ler os 4 evangelhos, porque diferentes apóstolos escreveram mais alguns detalhes. E Lucas, ele escreve, ele diz assim, quando Jesus falou essa mensagem, ele diz, bem-aventurados os que choram, né, porque serão consolados. Né. E em seguida, logo 5 versículos depois, no capítulo 6, verso 21, onde fala esse versículo aqui, depois no 25, no verso 25, 4 versículos depois, ele diz assim, e aqueles que estão rindo agora, Jesus disse, vão chorar depois. Bem-aventurados que choram agora. Esse versículo me deixava, como dizemos, encucado. O que tem de bom chorar? Eu acho ruim chorar. Inclusive o pessoal dizia quando era criança que homem que é homem não chora. Não chora quando a... Você sabe a música, né? Como é que é bom você chorar? Né? Como é que é bom você chorar? Bem, hoje nós queremos falar sobre esse choro. E essa palavra vem de uma palavra grega, se você gosta de grego, pentheos. P-A-N-T-H-E-O-S, pentheos. Que significa tristeza profunda, depressão, aflição, luto. Aquela força. Quando alguém te abandona, aquela saudade, toda essa tristeza, então, se inclui nessa palavra pentheos. Você sabia que Deus observa atentamente a sua tristeza? Você que está triste hoje, não sei por qual motivo, mas Deus está de olho em você. Inclusive, certa vez, um rei chamado Ezequias, em 2 Reis, capítulo, acho que 19, deixa eu ver, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Deus mandou o profeta Isaías avisar para ele colocar a casa em ordem, porque ele tinha um câncer e ia morrer. Já pensou alguém, olha... Você vai morrer. Tem uns profetas aí que andam falando isso, mas não é de Deus não. Esse quando falava, morria mesmo. Né? O Isaías, se ele falasse que você ia morrer, você ia morrer. Ele falou para mim, você vai morrer pisoteado, e morreu pisoteado. Né? E ele diz, olha, fala para o rei Ezequias tinha sido um bom rei. Ele tinha muitos sonhos para Israel, ele tinha muitas coisas que ele queria fazer ainda. E Deus me mandou avisar que a vida dele ia acabar. A Bíblia diz que ele virou o rosto
para o lado da parede e chorou amargamente. Tantos sonhos que não iam se cumprir, tantas coisas que ele ainda queria fazer, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. Deus foi lá com o profeta e disse: vá lá de novo com ele. Diga para ele que eu vi as suas lágrimas, ouvi as suas orações, e vou dar mais 15 anos para ele. Vou dar mais 15 anos de vida para ele. Por quê? Porque eu vi as suas lágrimas. No Salmo 30, verso 5, a Bíblia diz que, no Salmo 56, verso 8, a Bíblia diz que Deus guarda numa garrafinha, num potinho, as suas lágrimas. Alguns de vocês, o potinho já está para derramar, né? De tanto que vocês choram, né? Mas Deus guarda e não passa uma tristeza no seu coração que Deus não saiba. E Jesus promete que aqueles que choram agora vão rir depois. O que significa isso? Por que as lágrimas as lágrimas são boas? Por que a tristeza, a Bíblia diz, é bom? Nessa vida nós teremos tristeza. Jesus diz: olha, nessa vida você vai ter tristeza. Você pode fazer tudo certinho, tintim por tintim, e você ainda vai ter tristeza. Você ainda vai ter dor, você vai ter aflição. Você esqueceu de que nós vivemos num mundo sob maldição? Esse mundo foi amaldiçoado. Esse mundo, inclusive, um dia não vai ter mais espinhos. A Bíblia diz que os espinhos vão ser transformados em figueiras. Não vai ter mais mato daninho. Tudo isso faz parte da transformação que aconteceu, da maldição que aconteceu, a transformação que aconteceu com o pecado original. Segundo, nós precisamos entender que esse mundo é apenas um campo de batalha pelas almas das pessoas. A Bíblia é muito clara em ensinar que nós estamos numa guerra. Nós não podemos esquecer disso. Às vezes eu olho ali, recentemente ali na Síria, né, que estão em guerra, e você vê aqueles prédios que eram apartamentos totalmente destruídos, bombardeados, e as pessoas vivendo nas ruas. Você vê aquela destruição. Olha, guerra é uma coisa feia, pessoas morrem, perdem pernas, perdem braços, perdem os olhos, né? As pessoas sofrem. Guerra é um negócio horrível, a Bíblia diz: nós estamos em guerra. Satanás entende que o fim do mundo está próximo, e ele está guerreando contra as nossas almas. Ele quer ficar com aqueles que entraram nesse mundo para si. Ele não quer que vão para o reino de Deus, ele quer que eles vão para o inferno com ele. Talvez ele pense que lá ele vai montar uma rede terrorista, sei lá o que ele quer. Ele vai ser banido numa outra parte do inferno, a Bíblia diz, no lago de fogo. Mas nós estamos em guerra, e guerra vai ter sofrimento, vai ter vítimas, vai ter tristeza, vai ter depressão. Isso faz parte da vida, como nós vivemos, e um dia isso vai passar. É por isso que você tem que estar no lado certo, você tem que estar no lado vitorioso. E é isso que Jesus quer que nós entendamos aqui, porque a tristeza, na verdade, nos serve de grande bem se soubermos aproveitar. Quantos já notaram que quando você está de bem com a vida, é mais fácil você esquecer de Deus? Você já notou isso aí? Quantos já notaram? Quando você está bem, dinheiro no bolso, namorada aqui no braço, né? Volante aqui na mão, um bilhete de férias aqui na outra mão, emprego seguro no governo. Esse distrito dá as contas às vezes, mas o governo é difícil dar as contas. Principalmente concursado, está tudo bem, está na santa paz.
E a gente tende a, devagarzinho, a gente deixa de orar muito, não é isso? A gente deixa de ler a Bíblia muito, né? A gente começa a fazer coisas que o Espírito diz que a gente não deve, mas a gente vai calando o Espírito, a gente vai se ensurdecendo ao Espírito. Aí no meio de uma noite, quando você está tão bem, a vida é bela. Ai, mamãe, estou morrendo. Já aconteceu com você? De você estar tão bem e de repente ataca uma dor horrível e você pensa que vai morrer? Ou nos rins, ou na barriga, ou na perna, ou na cabeça, ou no dente. E o que você faz? O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz na hora da dor? Oh, Senhor, perdoa-me! Como a dor nos ajuda a reorientar os nossos caminhos. Uns tempos atrás, Deus vinha chamando a minha atenção, né? O pastor é quase perfeito, mas ainda não é não. Aí, eu acordei no meio da noite, meu braço não mexia mais, não sentia mais nada. Rapidinho eu consertei minha vida, né? Em 2 instantes. Jesus diz, bem-aventurados os que choram, aqueles que sofrem agora, porque um dia vão rir, você vai rir. E essa dor Deus usa para nos orientar, para ajudar a gente a guiar, porque nós somos nosso ego. Se for tudo só na santa paz, na prosperidade, a gente se afasta dos caminhos de Deus. Então Deus usa isso para nos orientar, nos chamar a atenção, para nos entender e voltar a entender que essa vida é passageira. Essa vida é passageira. Não interessa quanto você tem ou o que você não tem. Essa vida vai passar. E o que vai ficar é o que você investiu na nova vida. Na vida eterna, a Bíblia diz. Então, Jesus, entendendo isso, mais do que ninguém, ele diz, bem-aventurados os que choram agora, porque depois vão rir. Ele lembra-se que, no Salmo 30, ele diz assim, lembre-se que a dor só dura durante a noite, de manhã, amanhã é outro dia, e você para de chorar. Logo passa esse choro. Então nessa vida nós vamos ter tribulação, Jesus disse, mas tenha um bom ânimo. Eu já venci. Nessa vida já bota na cabeça, olha, não fica ouvindo. Tem uns evangélicos aí que estão mentindo pra caramba. Desculpe ser evangélico, mas não interessa se são evangélicos, se são católicos, se são protestantes ou protestados. Mas quando o cara diz que nessa vida só você vai ter prosperidade, estão mentindo. Não conhecem nada da Bíblia. Diz, nessa vida você vai ter tribulação. Por quê? Primeiro, porque nós estamos num mundo amaldiçoado. Segundo, nós estamos em guerra. Se eles não estiverem em guerra, a Bíblia diz, ai de você quando todo mundo fala bem de você. Oh, você é grande. Oh, ai de você. Você não está fazendo coisa nenhuma contra o reino de Satanás. Nós estamos em guerra. E terceiro, Deus usa essas coisas para nos chamar a atenção, nos dirigir os passos, focalizar nossa atenção. Então, o que Jesus está ensinando aqui é que nós precisamos tirar proveito desse sofrimento. Deus quer, Ele usa esse sofrimento para guiar a nossa vida. Certamente, depois que Ezequias ganhou mais 15 anos de vida, eu te garanto que ele mudou muitos planos. Tinha coisas que não eram mais importantes. Ele priorizou muitas coisas na sua vida. Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim, tem de bom ânimo,
Sorria, meu bem, né? Sorria. Quando passares por várias provações, sabendo que o atribular da sua fé, que esse agita, essa sacudida que Deus dá, está transformando você mais e mais na semelhança de Jesus, está tirando o que não presta, está purificando o ouro, está deixando o seu quadro mais bonito, está aumentando o seu valor no reino de Deus. Se não fosse a dor, a grande maioria do mundo nunca viria para Cristo. Sabia disso? A pessoa procura uma igreja, procura uma Bíblia, ouve uma mensagem, Deus toca no coração, porque tem alguma coisa errada lá dentro, alguma coisa está fazendo sofrer. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei. Eu vou carregar os seus pesos. Eu vou carregar o seu pecado sobre mim. Eu vou pagar o seu pecado. Sim, você não vai passar por um pouquinho de tribulação enquanto você andar comigo nesse mundo, porque esse mundo é meu inimigo. Esse mundo não quer que você tenha, Satanás não quer que você tenha alento. Satanás não quer que você tenha vida eterna. Ele quer que você focalize seus olhos nas coisas erradas, nas coisas, na moldura, nas coisas temporárias, para que você passe o inferno, a eternidade no inferno. Mas Jesus diz: você me acompanha. Certa vez alguém disse: eu quero te acompanhar. Ele disse: lembre-se só de uma coisa, eu não tenho nem travesseiro. Eu não tenho nem lugar para botar minha cabeça. Mas pode vir se você quiser. Mas todos aqueles que o seguiram encontraram a vida eterna. Aquele que sai semeando, Salmo 126, verso 5. Aquele que sai semeando com lágrimas, voltará ceifando com gargalhadas, com riso, com alegria. Um dia, como diz o apóstolo Paulo, todos esses sofrimentos momentâneos e passageiros que nós passamos aqui vão ser motivo de piada. No céu, sabe o que nós vamos rir lá? Vamos dizer: tu lembra daquela vez, eles vão que tu pensava que tu ia morrer, tu estava lá, chamou todo mundo para orar por ti, cara, todo mundo estava rindo. Vai ser as piadas que a gente vai contar no céu, né? Aqueles que semeiam em lágrimas, colherão em alegria. O que Jesus quer que a gente entenda nessa passagem aqui, nossa alegria mesmo aqui, tem que ser Ele. Ele é a única coisa permanente que nós temos nesse mundo. Quantas e quantas pessoas eu aconselhei esse ano passado, e mesmo esse ano já comecei, e é a mesma coisa. Aquela mulher que tem o seu marido, aquele jovem galã, bonito, romântico, safado, e casa, e acha que vai ser daquele jeito para todo sempre, e começa a idolatrar. Começa, aquele rapaz se torna o centro da vida dela. Se ele disser, não vá para a igreja, ela não vai. O que ele mandar, porque ele se torna o Deus dela. Depois um dia, ele dá o fora, e o mundo dessa mulher desaba. Mas sabe uma coisa, melhor desabar agora, do que você desabar no inferno. O seu problema é que Deus queria mostrar que você estava com Deus errado. Você vivia a sua vida em função do seu marido, do seu grande amor. A vida de toda mulher, o centro tem que ser Jesus, e não um homem. O centro de cada jovem tem que ser Jesus, não uma namorada.
O centro de cada pai e cada mãe tem que ser Jesus, não os seus filhos. E para aqueles a quem Deus vem com misericórdia. Às vezes Ele mexe lá naquela estrutura, aquele Deus, Ele tira aquele ídolo. Ele tira aquele filho, Ele tira aquele marido, aquela mulher. Porque Deus não quer que você passe uma eternidade chorando porque você idolatrou a pessoa errada. Deus tem que ser a sua alegria. No livro de Neemias, tem um versículo no capítulo 8, verso 10, que eu gosto muito. E nós até cantamos uma música. O povo de Israel, com a sua prosperidade, se afastou de Deus. Se for assim, é melhor a gente não ter prosperidade. Eu oro isso por vocês. Digo, não deixe prosperar ninguém que vá se desviar. Por favor, assim, não dê aquele emprego não, Senhor. Se for para desviar, não dê um emprego. Não dê um aumento não, Senhor. Não, para aquele não. Aquele pegou e vai desviar-se. Tão fácil a gente desviar quando a gente prospera. Então o povo começou a desviar. E Deus os levou cativo por 70 anos. Sofreram. Castraram os príncipes. Aí no final daquele tempo o pessoal se arrependeu, começou a clamar a Deus, e Deus mandou de volta e ainda mandou o rei pagar para construir o templo deles e refazer as muralhas. E eles voltaram. Mas agora a vida desse povo estava cheia de pecado, estava todo enroscado, estava cheio de problemas, porque quando a gente anda longe com Deus, como eu estava conversando com alguém essa semana, sim, entraram em tanto erro e agora consertaram a vida, mas agora é tipo a pessoa que dá um tiro no pé, e sim, agora está tudo sarado, mas continua sem o pé agora. E às vezes, os nossos pecados terminam tendo consequências com os quais nós vamos ter que conviver o resto da vida. Mas pelo menos, nós temos que ter a alegria de que nós voltamos para Deus e um dia esse pé não vai nos fazer falta, porque nós vamos ter outro pé. E voltaram e começaram a ler. Neemias e Esdras foram junto com os outros profetas e leram em público a palavra, a lei do Senhor. E aquele povo começou a ver como eles tinham se afastado de Deus. Começaram a chorar e pedir perdão pelos seus pecados, e chorar. E chegou o momento que já tinham chorado tanto, já tinham se arrependido tanto, que Neemias levanta e ele diz assim: parou! Ninguém chora mais. Hoje, agora é dia de alegria. Acabou a época do choro, você pediu perdão, limpou a sua vida, agora é hora de se alegrar no Senhor, porque a alegria no Senhor é a nossa força. O que Jesus está ensinando, em resumo, aqui nesse verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou na outra passagem, bem-aventurados os que choram agora, porque no futuro vão rir. Jesus está dizendo que quando você aproveita a dor para corrigir sua vida, para consertar a sua vida, para fazer a sua alegria ser o Senhor, para você se alegrar no Senhor, alegra-te, pois, no Senhor. Essa música nós cantamos, nós vamos encerrar o culto cantando essa música. Alegra-te, pois, no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele muda os desejos que estão errados. Aí Ele pode te dar os desejos do seu coração. Jesus tem que ser nossa alegria. Então, primeiro ele diz que você tem que ser dependente de Deus. Primeira qualidade que ele quer. Ele diz, sem isso você não chega no céu. Se você não entender que você depende completamente de Deus para a sua vida física, para a sua vida espiritual e para a sua salvação. Dele, somente dele. Segundo, ele diz que você precisa ser uma pessoa que entende sobre a tristeza. Que usa a tristeza para você não colocar a sua alegria num marido, numa esposa, num emprego, numa viagem, num salário, numa pessoa, numa igreja. Mas você coloca a sua alegria no Senhor e você nunca será desapontado. Nossa alegria tem que ser o Senhor.
E assim, quando as coisas não vão bem, a gente está alegre. Quando as coisas vão bem, a gente continua alegre. Quando a gente tem muito, a gente está alegre. Quando a gente não tem quase nada, está alegre. Está com o namorado aqui no braço, está alegre. Quando está só com a fossa aqui no braço, a gente está alegre. Quando estamos com saúde, estamos alegres. Quando estamos na enfermidade, estamos alegres. Alegre-te no Senhor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão confortados. E um dia, todas essas coisas, essas lágrimas que nós derramamos diante do Senhor, a Bíblia diz, serão lançadas juntamente com trovões, como vingança contra Satanás e os anjos e todas as pessoas que fizeram mal aos filhos de Deus. Deus está de olho em você, Ele vê seu sofrimento, Ele vê sua depressão, Ele vê sua tristeza, Ele vê suas aflições, e Ele tem cuidado de você. Ele te ama, está guardando as suas lágrimas, Ele está guardando as suas tristezas, e um dia você vai rir, vai ser as nossas piadas lá no céu. Tu lembra daquela vez que ele estava chorando, porque a mulher foi embora, foi a melhor coisa que aconteceu, agora eu fui ver, deixa eu contar a história da minha mulher que foi embora, né? Vai ser assim. E eu morrendo de tristeza, agora que eu fui ver, olha só a virada, a sacada de Deus.